mais um mês, mais um convidado, e é para nós um prazer ter aqui mais um pairense, o Pedro, que é nosso convidado hoje, para falar, claro, de muitas coisas, mas essencialmente também da política, que é para ficar assim um pouquinho também. Pedro, longe vão os tempos em que nos cruzávamos na Vila da Braga, mas mais pequeno, e longe de estar mais cabelo, e longe de estarmos a pensar que um dia íamos estar nestas posições políticas e a conversar. Como tudo na vida, Pedro, a política é uma opção de vida. O Pedro ganha esta força, esta motivação para entrar na política. Quem é que é responsável, quem são os responsáveis por terem levado o Pedro para a política? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. É sempre um prazer vir à nossa terra e poder falar, ter assim, nestas conversas, a capacidade de ter quer amigos, quer família, quer pessoas que nos conhecem já há tanto tempo e que, no fundo, dão até uma riqueza particular ao que eu possa dizer, porque conhecem coisas que eu não direi, porque me esqueço, porque também seria exaustivo. Por isso há aqui uma felicidade grande neste acontecimento. E eu não sei bem dizer, em concreto, qual foi o momento em que a política me começou a chamar a atenção. Estive muito envolvido numa recolha de assinaturas que fizemos aqui há uns anos atrás, para que a escola da Raiva, que é a escola B23 não tivesse uma outra localização. Antes já tinha participado em associações juvenis, tinha ajudado a criar algumas, a encerrar outras. É a dinâmica do associativismo. Agora, creio que é o ambiente familiar, que era a presença do Dr. Virgílio, que tinha uma presença partidária forte. Tudo isso fez com que o bichinho da política fosse nascendo, fosse crescendo, os debates que tínhamos em casa, a necessidade de refletir, e aquelas perguntas que iam o porquê, não é? O porquê. Eu lembro que uma vez me responderam, depois de eu ter dito tantos porquês a seguir, eu estava a ser muito chato, isto devia ter uns 10, 11 anos, também se podia questionar tudo. E esse porquê também leva muito a questionarmos o porquê das coisas, o porquê da nossa construção de sociedade e por isso o porquê também de nós não alterarmos, não nos envolvemos por alterar a sociedade para melhor. Essa é uma forma de estar na política e é essa a motivação. E foi esse ambiente familiar então que levou o Pedro para futuramente, estamos a falar de muitos anos depois, ter optado pela vida política. A questão da opção a política não é uma profissão, não pode ser uma profissão. E a minha profissão é programador informático. Eu trabalho numa empresa da Maia, estive ligado a essa empresa sempre como consultor em empresas de telecomunicações, tive várias experiências profissionais. Agora, para mim, a minha profissão, aquela onde eu tenho contrato de trabalho, onde tenho um salário específico, onde tenho funções específicas, é a minha relação com essa empresa, que é programador informático. A minha atividade enquanto político tem a ver com um papel que agora desempenho enquanto deputado, com uma forma de cidadania. Quem está na atividade política pode não estar num partido político, estar numa atividade política, ou fazer política não tem necessariamente que ser estar num partido político, ter uma atividade partidária, mas falam também, eu creio que deve fazê-lo por cidadania. E essa é a primeira questão, a cidadania. É achar que podemos dar um pouco de nós para mudar aquilo que é a nossa sociedade. Fazer o que alguns diziam que é dar o nosso contributo. Eu acho que esse é o desafio que se coloca. Não é uma profissão. Eu tenho a certeza que em 2015, não sei se serei novamente convidado para fazer parte das listas do Bloco, logo veremos, ainda falta muito tempo, mas tenho a certeza que chegados lá são os eleitores que decidem quem é que são eleitos ou quem é que deixam de ser eleitos. E por isso o meu mandato é até 2015, depois de 2015 logo se verá o que acontece. A minha profissão é programador informático, é para lá que eu regressarei quando voltar a ter uma atividade profissional a tempo inteiro, que seja possível, porque neste momento a minha atividade a tempo inteiro é a atividade política.
Essa separação do que é profissional, do que é cidadania, o que é ativismo, o que é esta forma de estar que não é profissional, que não é uma obrigação, acho que deve ser separada. Para mim não é uma obrigação estar na política, para mim é uma opção. A opção de querer investir para mudarmos a sociedade que é de todos nós. No entanto, há que realçar, ou seja, não é uma questão política, mas é a política que torna o Pedro Soares muito mais mediático do que se fosse o colaborador informático. Concordamos? Sim, é uma decorrência. É normal, é natural que assim seja. Há um peso grande do mediatismo na atividade política, que é, por um lado, pensar e promover. Há aqui várias pessoas com experiência partidária e quem a tem sabe bem que uma ação partidária é tão mais eficaz quanto tem impacto mediático, porque chegará a mais gente. Uma coisa é nós distribuirmos um panfleto a uma pessoa e essa pessoa lê-lo. Outra coisa é nós conseguirmos que um jornal tenha uma notícia e aí haverá 100, 1000, 2000 pessoas que a leiam. Outra coisa é conseguir uma notícia num telejornal em que há 500 mil pessoas que a veem. Qualquer uma deste peso mediático tem a sua consequência, não é? Quanto mais se consegue chegar aos telejornais, mais mediatismo há. É a decorrência. Agora, o que está em causa não é tanto uma lógica pessoal. Eu nunca vi assim. Eu acho que nós devemos ter sempre a norte na política. A política não é feita sem pessoas, é feita com pessoas. Mas não deve ser feito sem ter como objetivo não o indivíduo, mas o coletivo. E por isso, é certo que eu tenho algum mediatismo, porque devido às minhas funções aparecem algumas notícias. Não é pelo mediatismo que eu estou na política, não é essa coisa que me faz a diferença, não é isso que me chama. Eu divertia-me muito enquanto programador informático, numa lógica de satisfação profissional. Nunca foi por falta de satisfação que eu deixei, estou como deputado na atividade política. Foi porque achava que, em vez de, por exemplo, estar a trabalhar para um projeto que era parcial, sectorial, podia ter aqui uma ação em que todos os meus esforços iam ter uma consequência mais direta na vida das pessoas. E essa foi a escolha que nós tivemos de dar. Não tanto os holofotes, mas mais o conteúdo. Tudo bem. O Pedro teve que lutar, e nota-se que certamente se tivesse em verdade um partido com mais elementos, com mais votação, em Castelo Palho, por exemplo, era muito mais fácil do Pedro estar no partido como estava o Pedro. Ou seja, isso prova que as pessoas, quando querem, quase sempre não alcançam. E o Pedro foi também uma pessoa que lutou. Hoje, em termos políticos, as pessoas com mais mediatismo deste Conselho, sente-se também um vencedor por isso? Nem tanto. Estou aqui os meus pais, que é uma coisa sempre um pouco mais difícil de responder perante eles. Conhecem-nos ao pormenor e é sempre esse peso adicional. Mas eles serão testemunhas minhas nesta afirmação. Se me perguntassem, eu entrei como deputado em 2009, se me perguntassem em 2008 se eu achava que no ano seguinte seria deputado, eu provavelmente dizia que quem estava a dizer isso era maluco, não estava a ver bem as coisas. Nessa altura, já eu tinha sido candidato numa lista anterior do Bloco de Esquerda à Assembleia da República, em 2005, já estava envolvido, já pertencia à Mesa Nacional do Bloco, que é o órgão entre convenções mais importante, é aquele que existe, que é o órgão que determina a política do Bloco. Por isso já estava verdadeiramente envolvido na atividade política. No entanto, não era não fazer parte do meu horizonte, não era o meu objetivo. O meu objetivo era, naquilo que eu pudesse, na altura, compaginando a atividade profissional, a atividade pessoal, todas aquelas que eram as exigências da vida familiar, e a atividade política, conseguir levar ao máximo a minha prestação em cada um destes palcos da ação. Só que no início de 2009 começou-se a discutir no interior do Bloco quem é que seria a cabeça de lista para a Aveiro. A pessoa que tinha sido em 2005 tinha mudado de ativismo do distrito, mudou-se para o Porto, então havia uma necessidade de se arranjar alguém, quem é que seria, quem não seria.
nessas discussões, alguém se lembrou de me atirar o meu nome para cima da mesa. E aí a ideia materializou-se, vimos se eu tinha ou não a possibilidade, se como é que poderia enquadrar isso numa lógica pessoal, porque houve uma escolha que eu tive a fazer, tenho custos profissionais, eu não fui despedido, não posso ser despedido, mas toda a minha progressão de carreira fica congelada na lógica profissional. Tive que equacionar tudo isso e chegando ao final, tive a confiança dos meus pares dentro do partido, dos meus camaradas, acharam que deveria ser eu e depois tivemos a votação que permitiu essa eleição. Por isso não é tanto uma vitória minha, acho que foi o que foi mágico em 2009 e eu acho que houve aí uma grande vitória, foi pela primeira vez o Bloco de Esquerda ter eleito como distrito de Aveiro. Eu não acho, e eu creio que essa seria porventura a pergunta seguinte, se tinha alguma coisa a ver comigo, não acho que tenha alguma coisa a ver comigo. Não acho que eu fosse conhecido, não acho que eu tivesse determinado essa eleição. Acho que o grupo todo que se uniu para trabalhar para essa eleição conseguiu ter aqui uma grande vitória. E aí senti-me vitorioso como fazendo parte desse coletivo, desse grupo de pessoas que em 2009 conseguiu uma eleição, num contexto político para o Bloco diferente, e em 2011, num contexto mau para o Bloco, conseguimos a reeleição, o que foi um desafio, para mim foi até mais inesperado a reeleição em 2011 que em 2009. E aí até a crueza da política se mostra neste contexto. Pedro, e o que é um jovem? Castelo Paiva, visitar, já é bom visitar a Assembleia da República, mas fazer na Assembleia da República o seu habitat de trabalho, o que é que deve ser tido quando a pessoa avisar os professores e aqueles ambientes da política que estamos habituados a ver deste lado da televisão e depois passamos a ser uma personagem ativa naquele centro? O que é que se sente? Aquelas quatro paredes têm um peso muito grande. E aquilo é um labirinto lá dentro. Eu perdi-me nos primeiros dias, andava lá. Há histórias engraçadas sobre isso. Há deputados que às vezes ficam um bocado mais a trabalhar e estão nos primeiros dias, como aquilo é realmente labiríntico. Quem fica a trabalhar até mais tarde e não é avisado disso, há portas que fecham, porque a partir das 8 da noite, uma porta fecha, às 9 da noite fecha outra. Por isso é normal que quem está habituado a entrar sempre pela mesma porta, depois fica a trabalhar um bocado até mais tarde, quando vai a sair já dá com a porta fechada. Então há histórias de pessoas que tiveram que ser resgatadas pelo turno da GNR para sair de lá. Eu não me aconteceu tanto, mas cheguei a entrar em salas de outros grupos parlamentares quando estava a entrada da minha. Eu entrei uma vez do CDS e vieram todos a olhar para mim e começaram a ser habituar aquilo de assalto, logo nos primeiros dias, coisas desse género. Há sempre aquela adaptação ao local, aquilo é de facto uma casa com peso, mais daquela parte que é mediática e pública, tudo daquela que é o nosso espaço de trabalho. O nosso espaço de trabalho são gabinetes normais, mas o centro político da Assembleia, que é todo aqui na 3, que é o centro político, aquela sala de plenária, etc., são salas com um peso grande. Eu nunca tinha ido à Assembleia da República. Eu fui lá 2 dias, 3 dias antes de tomar posse, fui com o meu sogro, fomos lá fazer uma visita, um cunhado meu também lá estava, então fomos lá visitar aquilo para ver o que era o edifício. Já tinha estado da parte de fora, nunca tinha estado lá dentro. E de facto aquilo mete respeito. Quando pensei uns meses depois, porque nós nunca pensamos bem nas coisas logo ao momento, uns meses depois, mas realmente me estava a passar, fiquei até mais assustado esses meses depois do que quando lá entrei pela primeira vez, porque no fundo depois de cair na realidade, perceber em concreto quais eram as obrigações, quais eram os desafios, qual era o caminho, depois de conseguir enquadrar isso tudo, o peso da responsabilidade foi até maior uns meses depois do que logo no início do mandato. Aí ainda era tudo tão novo que até a perspectiva geral da política e da situação política onde se enquadrava a atividade parlamentar e a minha atividade enquanto deputado era uma situação nova. Com uma característica adicional, é que nós, do Bloco de Esquerda, nunca tínhamos tido um deputado eleito para Aveiro.
Por isso, a própria adaptação da organização foi algo diferente, como teria que ser, não é? Nós ainda estávamos a perceber como é que poderíamos potenciar o trabalho cá em Aveiro, como é que poderíamos coordenar essas coisas, tudo isso era algo que nós nos primeiros meses não estávamos a adaptar, naturalmente. Apesar do Pedro não querer assumir que são vitórias pessoais, mas o Pedro vai subindo na política. A determinada altura torna-se também chefe parlamentar, líder parlamentar do seu bloco de esquerda. Ou seja, isto também não acontece por acaso. Não há. Há casos, há coincidências, como diz o outro, mas não são só coincidências. O Mourinho diz que a sorte está muito trabalho, no fundo, para dizer que não há coincidências, que há coisas que acontecem, parecem acasos, mas que têm trabalho por trás, têm caminho por trás. Havia uma escolha que tinha que ser feita. O Bloco está ainda em transição, faz esta há 15 anos, está na sua adolescência, na sua fase de transição para a segunda geração de partido, e essa alteração enquanto partido levou a que se equacionasse também o meu nome para a liderança parlamentar. Eu creio que há uma mistura de contexto e de reconhecimento e responsabilidade. O contexto é, obviamente, se fossem outras pessoas, escolher-se-iam entre outras pessoas. É sempre assim que a vida se faz. Escolhe sempre quem está presente. Naquele momento, quando se escolhe um líder parlamentar, tem que ser entre os deputados do grupo parlamentar, não pode ser de fora. Por isso, nós, no nosso caso, tínhamos 8 para escolher. Entre os 8, acharam que eu tinha responsabilidade e competência para assumir essa situação. Assim o fiz. Há coisas boas e coisas más. Nem tudo é bom, nem tudo é mau também, claro. Há coisas boas que é ter uma capacidade a obrigação trouxe-me uma maior capacidade de chegar a um conjunto de temas com uma profundidade que antes não tinha chegado e de conhecer um conjunto de pessoas de outra forma que me enriqueceram. E por isso, politicamente, deu para amadurecer. Há coisas más, é que retira muito mais o espaço que eu tinha para estar no terreno, para no dia-a-dia estar junto às fábricas, junto de quem queria falar comigo, quem queria dizer alguma coisa ao Bloco de Esquerda. No fundo, o contraponto desta responsabilidade adicional é também o ter o tempo mais assoberbado para algumas das tarefas que agora são obrigatórias e que antes não tinha que lidar com elas. E ao fazê-lo, tem custo no deslocar-me ao terreno, no estar com as pessoas, em que agora tem que ser muito mais preparado, muito mais pensado e às vezes mais demorado. Aquilo que me era fácil de uma semana para a outra conseguir ter uma deslocação rápida, agora já não é assim tão rápido. De qualquer forma, também valoriza quem está ser o líder parlamentar de um partido não é a mesma coisa que ser mais deputado. Isso separadamente, eu como o Pedro disse. O Pedro considera-se um político mais de gabinete, não é? Já percebi que gosta mais do contacto com as pessoas, inclusive quando ele chegou a ter o cuidado de cumprimentar as outras pessoas. Ou seja, é nesse habitat que está mais fácil de ver, essa a sua praia, como dizer. Eu estive a ver outro dia, estava naqueles tempos mortos, e estive a ver um filme sobre o Obama. E o Obama dizia uma frase que eu acho que é extraordinária, dizia ele, mais ou menos uma pergunta parecida, que é: eu não sou fã do Obama, acho que ele tem algumas coisas interessantes, mas não sou assim um fã mais genérico, mas acho que ele tem algumas interessantes. Esta é uma delas, dizia ele. Eu vim para Washington, que é a sede onde está a Casa Branca e onde está também a estrutura do Senado. Eu vim para cá e a primeira coisa que eu percebi é que estava cá, mas não podia ficar como os que estão cá. E este é que é um pouco o desafio que se coloca, é certo, eu sou deputado, fui eleito deputado. Agora, não posso ser um deputado ou um político no sentido, muitas vezes negativo, que é dado a esse cargo ou a essa escolha, e que muitas vezes ser negativo é verdadeiro. Nós devemos estar com o norte das nossas escolhas de vida. Para mim, o ir para deputado, estar na política, é porque acho que nós devemos dar, enquanto cidadãos, um pouco de nós
para que na nossa sociedade consigamos fazer a sociedade melhor, para transformá-la, para no fundo dar-nos a direção que nós queremos, que achamos que é melhor. E por isso, o estar na política é por nós, mas por nós todos. Deve ser por nós, porque fazemos parte dessa sociedade geral, do nós todos. Mas é por nós todos, porque os objetivos são comuns, não podem ser individuais. Eu acho que essa aqui é sempre a tónica. E por isso eu gosto muito de estar junto das pessoas, da realidade, porque infelizmente a Assembleia da República, todo o cenário político, toda a ideia do mediatismo retira muitos desses agentes da realidade. Uma das coisas que a mim me irritam mais na Assembleia é aquilo que é normal, que é copo d'água. Chegou à nossa mente, um copo d'água, Sr. Deputado. Uma fotocópia. Às vezes vemos várias fotocópias à mão, todas as solamaleques, que de facto parece que criaram ali uma casta de pessoas fora das dificuldades da vida comum do cidadão, do que é, o que significa o país real, do que é aquele que é o contacto que as pessoas deveriam ter com a realidade. E isso é algo do qual eu tento fugir. É por isso que eu venho, não consigo vir todos os fins de semana, mas venho muitos deles, que são gerações daqueles que não venho que estão a votar. É certo que às vezes uma reunião muito. Eu ontem cheguei cá à meia-noite, depois de manhã tive que ir a Espinho, agora estou aqui, à noite tenho que ir ao Porto, amanhã de manhã estou outra vez para Lisboa. Se contássemos quilómetros não era muito racional esta vida. Mas faz-me este contacto com a realidade, quando vou a uma fábrica, contacto com a família, contacto com as pessoas que nos mudaram as fraldas, não é? Que nos habituaram a ver na nossa fragilidade máxima, faz-nos com que nos coloquem a nós com aquilo que nós somos na sociedade e não mais do que somos. Porque muitas das vezes a política está feita de pessoas que acham que são mais do que realmente são, quer na política, quer na nossa vida comum. E isso perde-se o norte. Perde-se o norte. Eu acho que esse é um dos desafios. Para isso as estruturas partidárias são importantes, porque ninguém deve existir individualmente numa atividade política. As estruturas partidárias servem para ter esse contraponto de objetivos, de obrigação também para determinados programas, mas o contacto com a realidade serve para demonstrar que nós servimos enquanto agentes políticos para servir as pessoas e não para nos servirmos das pessoas. Será que os deputados da Assembleia da República têm todos essa mentalidade? Porque se nós questionarmos as pessoas, a maior parte das pessoas tem uma imagem péssima dos políticos. Como deve imaginar, esta sala, por exemplo, tem aqui muita gente que certamente tem uma imagem péssima dos políticos, até porque a crise que nós vivemos. Será que os deputados, quando entram na Assembleia da República, se mentalizam dessas ideias, daquilo que os portugueses possam pensar sobre eles? Alguns por piores motivos. Nós recebemos alguns e-mails que não são muito agradáveis. Sim, muito elogiosos. Mas também aí é diferente. Um dos momentos mais quentes que eu passei na Assembleia foi na aprovação do Orçamento de Estado para 2012. Não, perdão, para 2013. Estávamos em novembro de 2012. E nessa altura houve uma manifestação que tinha, entre outros, um conjunto de estivadores, de pessoas que trabalham nos portos, e fizeram uma manifestação à porta da Assembleia. Então muitos deputados tinham problemas em sair porque iam ser insultados, porque iam ser, alguns até de uma forma um pouco parva, achavam que lhe podiam bater, que é levado ao extremo esse medo. E aí eu pude sair à vontade, eu e outros, porque de facto muitas pessoas que lá estavam a manifestarem-se eram pessoas com quem eu contactei. Os estivadores tinham estado com alguns deles, quer no Porto de Lisboa, com outros deles no Porto de Aveiro. Pessoas de alguns dos sindicatos, tinha estado com eles à frente de algumas manifestações, em fábricas, em serviços. Na prática, aquilo que era o país real era o que estava a assustar alguns deputados. E isso é que demonstra como alguns não têm a noção do que é o país real e essa distância faz com que eles até tenham medo do país real. Isso é que é errado. Porque quem não conhece o país não pode ter boas decisões. Não pode. Nós podemos ler os livros todos que quisermos, mas não há um conjunto de livros que nos demonstram, por exemplo, a dureza de trabalhar numa fábrica. Isso é tudo livro para quem trabalha numa fábrica.
Porque trabalha numa fábrica de 5 dias por semana, que tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia, esse é que sabe o que é que significa um trabalho repetido, as doenças, ou ter que levar com o chefe a pegar, isso é que sabe. Podemos escrever sobre isso, podemos ler sobre isso, mas não é a mesma coisa. E isso é o que se trata de um país real. Nós podemos ler tudo e ler as notícias todas, uma das obrigações que qualquer deputado deve fazer, é ler o jornal, ler as notícias, perceber o que é que está a acontecer no país. Tudo isso é um intermediário para a realidade, mas não substitui a realidade. Há um outro ponto que é como as pessoas olham para a política e como a política se tem separado das pessoas. Eu acho que há aqui um misto de causa, de vontade e de consequência. Há uma consequência daqueles que faltaram à palavra. E aí há muitos exemplos de muitos que se governaram à custa do lugar do governo, da negociata que fizeram, e há muitos maus exemplos para dizermos. Isso aí nem precisávamos abrir nenhum livro para começarmos a saltar com maus exemplos. Por outro lado, há depois uma construção de um sistema que é deliberado de separação entre eleitos e eleitores. Para a nossa democracia, é normal que os eleitores só sejam chamados de 4 em 4 anos. Como se fosse legítimo para os eleitos andarem 4 anos sem dar cavaco aos eleitores. E isso é que não pode ser. Porque isso, para além dos maus exemplos, que cria desconfiança, cria uma separação entre pessoas que não é aceitável. E isso leva ao cinismo, que é o cinismo da política. Muitos filósofos escreveram sobre isso, que é a ideia que é tudo mau, são todos maus, vão fazer todos pior que os anteriores, e por isso nós não queremos saber deles. Bem, a política é o que nós quisermos que ela seja. Nós temos a arma mais importante da política na nossa mão, que é o voto. Por isso, em quem nós votarmos, é quem vai para lá. Se votarmos noutros, ir a outros, melhores ou piores, a escolha é nossa. E mais do que isso, qualquer um de nós pode entrar na política. Não é barrado, não é um clube de elite, não se paga nada à entrada. Qualquer um pode entrar. Qualquer um pode chegar ao partido e dizer eu quero entrar para o partido. Não pode ser impedido de entrar. Ou qualquer um pode dizer eu quero formar um partido. E também não pode ser impedido de o fazer. Logo, nós temos as ferramentas para mudar a política. Se nós nos demitirmos da política, o que acontece é que há outros que vão decidir por nós. E essa é uma das coisas que eu também não gosto. É que outros decidam por mim, por isso envolvem umas coisas. Muito bem, estamos a conversa com o Pedro Soares. Nós começamos exatamente às 3h30 e acabamos 50 minutos depois. Vamos aproveitar se alguém quiser fazer o Paulo uma pergunta aqui do público. Força. Eu tenho uma curiosidade, primeiro que eu vou comentar a Pedro, e de facto é uma honra para nós, e eu como palhaço tenho gosto de ter na Assembleia e na vida política nacional. Eu tenho para mim, uma questão que me confunde um pouco. Portanto, sendo Bloco no Partido Cristão, é filho do BP, né? Do SR. Na altura pensou-se que o Bloco estava a aparecer, apadrinhado um pouco pela comunicação social e também com o plástico do Partido Socialista. Entendia-se, numa altura em que o Partido Socialista estava bastante forte e sabendo-se que o Partido Socialista tem alguns problemas ideológicos, tanto à esquerda como à direita, como à centro. Então o que é que acontece? O Partido Socialista dava proteção ao Bloco na tentativa dos seus elementos de esquerda não irem diretamente para o Partido Comunista Português. Na altura estes três partidos políticos que constituíram o Bloco de Esquerda tinham, se não me engano, à volta de 8 votos nas eleições. O Bloco aparece-nos com 7 e em 2005, né? 2009, 11, não foi? 10 pessoas, uma coisa avassaladora no ponto aqui da política nacional. Ora bem, uma altura em que o Partido Socialista esvazia, o Bloco esvazia também. Portanto, eu gostava de que o Pedro me dissesse se tem alguma opinião a respeito desta dúvida que eu estou a colocar, se de facto o Bloco foi protegido pela comunicação social e se também de facto havia algum conluio com o Partido Socialista.
E depois também gostaria de saber se, aí já me responderá ou não, estamos a falar com as pessoas, se essa maneira da ideia foi agora expressa por João Semedo, de que o Partido Comunista Português não é democrático. Eu tenho opiniões, sou obrigado a tê-lo também, do conhecimento do que são os partidos todos, do seu funcionamento e da sua orientação política. Até conheço depois, decorrente dos contactos que tenho de ter, normalmente, muitos dos meandros que se passam de outros partidos, como os outros também conhecem os meandros que se passam do meu partido. Não há nenhum partido que seja inexpugnável, tenha umas paredes completamente opacas. A maior parte deles até tem paredes de vidro, por isso são facilmente transponíveis as problemas internos que ocorrem. Mas, respondendo por ordem às perguntas, a criação do Bloco de Esquerda nasce de uma constatação, que havia um bloqueio na política portuguesa. Estávamos perto dos 30 anos do 25 de Abril, tinha existido uma derrota no que foi o primeiro referendo sobre as questões do aborto, e havia uma percepção de que o sistema estava bloqueado, estava perdido na rotatividade e que o centro, ora PS, ora PSD, um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, mas o centro dominava a política portuguesa. E o que é que se poderia fazer para mudar o centro? E partiu-se também do pressuposto que o PCP estava fechado, vinha em queda eleitoral já há uns anos e que não tinha capacidade para transformar a esquerda, no fundo, fazer parte deste bloqueio político. Os partidos à esquerda do PCP, quer o Bloco de Esquerda, quer o UDP, quer a PSR, quer a Política 21, que eram os três partidos que deram origem ao Bloco, com alguns independentes, e alguns independentes não eram flores no meio deste ramo, eram de facto independentes com peso nas decisões, mas partiu-se do pressuposto que teria que haver, por um lado, uma alteração a este bloqueio partidário, por outro lado, consequência dos pequenos partidos que eram a PSR, a UDP, a Política 21, tinham somados 1,8% nos dias bons, porque nos dias maus ainda tinham menos que isso. Não elegiam ninguém para a Assembleia da República, tinham um outro eleito municipal, mas tinham pouco peso na atividade política do dia-a-dia. E foi essa a motivação para essa Bloco de Esquerda. Foi derrubar algumas das barreiras que existiam de comunicação entre esse bloco de esquerda, um bloco político de esquerda, porque eram pessoas que não só não gostavam umas das outras, como se insultavam recorrentemente umas às outras. Nós estamos a falar no relacionamento político. Muita conversa teve que ser feita para se poder discutir política e não pessoas. Que esse é o problema muitas das vezes que acontece. Discute-se pessoas e não política e retira-se a centralidade ao que é central e que é central. Então começou-se a discutir a política. Começou-se a discutir aquilo em que estávamos de acordo, aquilo em que não estávamos de acordo, aquilo que poderia ser uma base da política comum e aquilo que poderia ser um projeto transformador. E nasceu o Bloco. E foi de facto transformador. A ideia que tive um beneplácito da comunicação social, eu acho que já teve uma melhor relação com a comunicação social que o que tem agora. Eu não acho que tenha tido também, não tenha sido levado ao colo. Isso, às vezes tentam dizer isso, não parece que tenha sido isso. Não parece que tenha sido tanto isso. Mas já tinha melhor comunicação social que a que tem agora. Isso é um facto. Eu aí consigo materialmente demonstrá-lo, porque até no número de minutos que o Bloco aparecia, mas isso eram os partidos todos, na altura, nos telejornais, o número de minutos que agora aparecem, agora é muito menos. Por isso, isso tem peso na análise que as pessoas fazem sobre o que é que cada um dos partidos diz, sobre quem são os atores desses partidos e na perspectiva que tem sobre a política. E tudo isso mudou em 15 anos, no tempo de vida do Bloco. Por isso eu acho que o Bloco tem pior imprensa do que tem agora. Mas acho que todos têm pior imprensa do que tinham antes. O Bloco tem agora pior imprensa do que tinha antes. O Bloco não nasceu para substituir o PCP. Nunca foi esse o objetivo. E eu creio que a análise eleitoral do Bloco e do PCP permite demonstrar exatamente isso. Nunca nenhum crescimento do Bloco foi feito à custa do PCP, nunca nenhum crescimento do PCP foi feito à custa do Bloco. Agora, o Bloco nasceu para disputar um corpo mais lato de esquerda, que via desde a base social do PS a muitas pessoas que já não gostavam da política, já não queriam saber da política.
E por isso é que o Bloco conseguiu crescer. Porque foi bater essas portas e as pessoas abriram a porta. Acharam que era de facto um projeto diferente. Algumas delas já não estão contentes com o Bloco neste momento. Também reconheço isso. Outras estão não. É a dinâmica da política e a confiança, como nós sabemos, conquista-se a cada dia que se trabalha. Agora, o que o Bloco provou é que essa frase que disse que o Bloco cresce à medida que o PS cresce e que decresce à medida que o PS cresce não é verdadeira. As eleições de 2009 são um grande exemplo disso. O Bloco chegou ao seu ponto histórico mais elevado, teve 9,7% nas eleições legislativas. O Partido Socialista teve uma derrota eleitoral, tinha uma maioria absoluta, passou para uma maioria relativa. Por isso não é verdade que haja aqui uma regra, não há. Há uma disputa de espaço político. Há pessoas que em 2011 não votaram no Bloco e votaram no Partido Socialista, e há pessoas que em 2009 votaram no Bloco e não votaram no Partido Socialista. Mas eu arrisco a dizer que em 2011 houve pessoas que em 2009 tinham votado no PS e que depois votaram no PCP em 2011. Essa é a dinâmica normal. Acho que da primeira parte respondi. Quanto à última, eu creio que o João Semedo terá um conhecimento interno muito mais interessante do que eu. Ele já foi do PCP. Não queria entrar aqui numa lógica de crítica partidária pura, mas posso olhar para uma lógica de construção teórica de partidos. E assim posso fazer uma análise, não por ser membro do Bloco, mas como uma análise global. Por exemplo, as listas do PCP são votadas pelo órgão do partido nominalmente, isto é, em cada um dos candidatos, são listas abertas? Não. No Bloco são, por exemplo. No PS depende dos cargos. No PSD, no PS e no PSD tem inerências. O Presidente do Partido ou o Secretário-Geral tem uma parte da lista que pode dizer sou eu que mando aqui, eu é que ponho e disponho. No CDS, o CDS é o mais opaco no seu líder de todos. E nesta escolha partidária, sobre estes momentos internos, o PCP é razoavelmente fechado. Não permite essa flexibilidade das listas. É fechado no sentido de ter impedimentos políticos, de ter uma capacidade de diálogo com os setores da sociedade. Eu creio que nenhum partido é fechado nesse contexto. Não pode ser nenhum partido fechado. Porque se assim for, é o caminho para definhar. Qualquer desafio de um partido político é o de crescer, não é o de mingar. Para isso nenhum quer existir, se fosse para isso, dissolvia-se. Todos eles querem crescer. Todos eles, para crescer, o que é que fazem? Tentam dialogar com setores próximos de si para tentar trazê-los para o seu lado. E aí nenhum partido é fechado. Todos querem ter essa disputa, esse caminho. E creio que agora vamos um bocadinho mais para cá. Se quiser. Alguém que queira dar uma questão para colocar? Não. Já lá. Diga então. Eu queria solicitar a disponibilidade de estar cá e também felicitar a Câmara por esta iniciativa. Pedro, queria pôr a questão relacionada com a representatividade dos partidos. De vez em quando fala-se, vem à baila a alteração da lei eleitoral. Queria conseguir os melhor representatividade. Pronto, eu sou daquelas pessoas que gosto de ver o canal Parlamento e se em alguns dias a presença de deputados na Assembleia dá noção de que é a representatividade a nível do país, estamos feitos. É uma vergonha. Há dias que é uma vergonha. Na verdade, reconheço que os deputados do Bloco, do PCP, são os que mais estão presentes, mas há dias que é impressionante. E acho que isto dá um aspecto, não sou só eu a ver o canal Parlamento, e isto dá um aspecto degradante. Eu sou capaz de simpatizar com os círculos eleitorais. Sou capaz de, já ouvi falar, por exemplo, em Inglaterra, há deputados dos círculos eleitorais que têm o seu círculo, têm um escritório aberto, onde X dias da semana ou do mês são sempre as pessoas. Pronto, há aqui qualquer coisa que a política é importante, este discurso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, mas há aqui alguma coisa que se calhar é bom que se pense em mudar. Claro que
já me percebi que é proposta de alteração a essa lei, que é um quadro, uma armadilha que se pretende lançar aos partidos mais à esquerda, não é? Que são para tirar votos, não é? Mas, para tirar votos, não, para reduzir os deputados e, portanto, haver menos pessoas de esquerda dentro da Assembleia. O que é que me tens a dizer sobre isso? Se isso vai andar para a frente ou está-se a pensar? Esta é a primeira questão. A segunda é se dás resumidamente, se explica-se aqui o filme que se passou, também foi degradado, da aprovação da lei da adoção parental. O que é que se passou? Se explicas, era isso. Sobre a questão, eu concordo em absoluto, aliás, veio de acordo a uma pergunta anterior, a ideia da qualidade da democracia. Infelizmente, a nossa democracia perdeu qualidade. Em alguns aspectos perdeu qualidade, noutros, a mudança da sociedade melhorou a democracia, mesmo sem a democracia ser alterada. Isso é um pouco confuso, vou tentar explicar. Eu acho que há coisas melhores. Por exemplo, nós neste momento temos o Facebook. O Facebook é uma ferramenta interessantíssima. O Presidente de Câmara tem Facebook, o Deputado tem Facebook, o Presidente de Junta tem Facebook. Serve para responder diretamente às pessoas que lhe querem fazer alguma pergunta. Eu imagino que todos nós temos essas coisas. Pessoas que nos vêm dizer, mas porquê é que vocês não fizeram assim, porquê é que fizeram assado? Nós temos que responder diretamente.